Fala pessoal, graças e paz para você. Passando aqui para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Essa semana a lição 13, que tem por tema Lutando pela Paz. O verso para memorizar está em Efésios 6, verso 16 e 17, que diz o seguinte: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão aplacar os dardos inflamados do maligno, usando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A semana passada a gente vem estudando, na verdade, nesse trimestre sobre a carta aos Efésios. Na semana passada a gente teve um tópico que falou sobre a armadura de Deus. E nessa semana a gente vai destrinchar e vai recapitular o que estudamos na semana passada sobre os componentes da armadura de Deus. A gente vai novamente aqui citar esses elementos, trazendo alguns acréscimos sobre esse assunto que a lição dessa semana nos traz. Na parte do sábado, de forma introdutória, a lição traz o assunto, ou melhor, traz o relato sobre a história de um livro que é um best-seller, é um clássico no meio cristão, que é O Peregrino. O nome do livro, O Peregrino. Ele é um livro, também já se tornou filme, tanto filme normal como filme em desenho também tem já. Para quem gosta de assistir filme com as crianças como eu, tenho 2 filhos, minha esposa está gestante, daqui um dia vem outra aí. E eu gosto, a gente sempre tem o costume de assistir juntos. E esse filme a gente já assistiu já umas 2 ou 3 vezes, já assisti com meus filhos. É muito bom para você assistir com seus filhos. Retrata a trajetória de um cristão, de um homem que aceita Cristo, né? E decide trilhar esse caminho até a Canaã Celestial. O personagem central desse livro ou do filme, ele é chamado de Christian ou Cristão. E justamente esse personagem representa cada um de nós que aceita Cristo como Salvador. E o livro traz o relato de que em um determinado momento dessa caminhada, dessa trajetória até a Canaã Celestial, ele chegou a um palácio e ele foi conduzido a um arsenal de batalha e foi-lhe oferecido ali todo tipo de armadura que ele necessitaria para concluir a sua jornada até o seu destino desejado, que é a Canaã Celestial. E essa ilustração desse filme retrata bem o que Paulo quis descrever em Efésios 6, do 10 ao 20, quando ele traz ali os componentes da armadura de Deus. E por diversas vezes no relato de Efésios 6, do 10 ao 20, Paulo fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Eu queria destacar justamente essa frase que Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Não é apenas uma armadura, ou melhor, não é apenas o capacete, não é apenas a espada, mas toda a armadura de Deus. Nos revestir de toda, porque precisamos ser revestidos de toda a armadura. Porque nós podemos levar golpe na cabeça, o capacete nos protege. Nós podemos tomar golpes no nosso coração, no nosso abdômen, e aí a couraça nos protege. A gente pode ser atacado por diversos lados e o escudo nos protege desses dardos, dessas flechas que o inimigo nos ataca. Então temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, como a Bíblia fala, para poder resistir no dia mau. Efésios 6, do 10 ao 20, nos fala sobre isso. Então temos que tomar posse da armadura de Deus e nos revestir dela por completo. Os versos do 14 em diante é que Paulo vai destrinchar os componentes da armadura. Na parte do domingo, traz um tema muito interessante que a gente precisa destacar aqui, que é a questão da unificação, né? O tópico do domingo diz o seguinte: igreja, um exército unificado. E aqui traz no primeiro parágrafo, a lição traz a seguinte declaração: a vitória na guerra grega e romana dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar, especialmente do apoio um dos outros no calor da batalha. O individualismo na batalha era considerado uma característica de um guerreiro bárbaro, condenando a derrota. Ou seja, o sucesso ou a vitória do exército, tanto grego quanto romano, naquela época, dependia muito da união desse exército, né? da organização e da união desse exército na hora dos confrontos. Um exército onde os soldados decidiam batalhar individualmente, facilmente eles eram derrotados. Mas quando eles tinham planejamento, organização e união na hora de executar esses planejamentos, eles eram bem-sucedidos
e com frequência alcançava as vitórias. Da mesma forma, Deus convida o seu povo, a sua igreja, a ser um povo organizado, unificado. Não pode haver em nosso meio desunião. Lá em Hebreus 12, salvo engano agora, Paulo fala assim, que não haja no meio de nós nenhuma raiz de amargura. Não brote no meio de nós nenhuma raiz de amargura. Nós não podemos permitir que haja contrito no nosso meio. Desunião. Isso atrapalha o avanço da obra, atrapalha a conclusão, nos atrapalha na batalha que temos enfrentado contra os inimigos da igreja, contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem que haver união, porque onde há desunião, o Espírito Santo não atua. O Espírito Santo atua onde há união, onde há harmonia. E a igreja de Deus, o povo de Deus, tem que ser um povo unido, um povo que trabalha com um só propósito, com uma só finalidade: salvar do pecado e guiar no serviço, como diz o lema do Ministério Jovem, né? Na nossa igreja. Esse é um dos lemas do Ministério Jovem da nossa igreja, né? Que é salvar do pecado e guiar no serviço. Foi para isso que fomos chamados. Então devemos fazer isso com união, planejamento, organização, união e propósito para poder alcançar o fim desejado. Então a carta aos Efésios, fica claro que a carta aos Efésios não é escrita, a lição trata disso, ela não foi escrita para um indivíduo, mas para uma igreja. Paulo escreveu para os Efésios, para a igreja aos Efésios. E ele aborda isso de forma muito clara. Quando ele fala que ele aborda que somos corpo de Cristo. A igreja é o meio pelo qual a multiforme graça de Deus é manifestada. Então é a igreja. Paulo escreve para a igreja. Então devemos trabalhar isso em mente. A união da igreja para a conclusão da obra e para vencermos a batalha. É necessário. Assim como os exércitos gregos e romanos necessitavam de união nos confrontos, nós, como povo de Deus, precisamos ter união para alcançar o fim que almejamos. Na parte da segunda, vem tratando aqui da couraça, ou melhor, do cinto e da couraça. São dois elementos da armadura de Deus que trata aqui na parte da segunda-feira. O cinto, nós também falamos na semana passada, faz menção à questão do Espírito Santo, que nos dá a compreensão da verdade, que é a palavra de Deus, que é um dos últimos componentes da armadura de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra. Então o Espírito Santo, ele é esse cinto que nos dá a compreensão ou a revelação, como você queira chamar, da palavra de Deus, para que assim possamos ter clareza da vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como devemos nos comportar em meio a essa batalha que temos enfrentado, né? Todo ser humano está envolvido nesse grande conflito entre o bem e o mal. Nenhum está isento desse confronto. A diferença é que muitos têm noção, têm ciência desse conflito e decidem se armar para batalhar nesse conflito. Outros vivem a vida desleixada, mas ainda assim estão envolvidos nesse conflito. Então, o cinto faz menção ao Espírito Santo, que nos dá a compreensão da palavra de Deus. E a couraça da justiça faz menção ou trata da questão da justificação pela fé em Cristo Jesus. Aquele que nos reveste da sua justiça para que possamos ser aceitos diante de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos mérito algum para nos achegar a Deus. Nós somos pecadores e a Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas por meio de Cristo, Paulo fala em Hebreus 10, entrai com intrepidez diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o qual Cristo abriu, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo abriu um caminho, Cristo nos deu acesso ao Pai. Paulo também fala que a salvação é pela fé em Cristo, a justificação é pela fé em Cristo. Lá em Efésios 2, aqui em Efésios 2, a gente já estudou sobre isso na lição desse trimestre. Efésios 2, verso do 8 a 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a couraça da justiça faz menção a isso, a justificação pela fé em Cristo. Para ficar mais claro, é basicamente o que aconteceu lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram e tentaram se cobrir, se justificar diante de Deus com as folhas de figueira. Mas as folhas murcham e caem.
E aí nossa justiça diante de Deus, ela não se sustenta. E aí Deus chega, e Deus que vem ao encontro do homem, isso é a beleza do Evangelho. Nunca é o homem correndo atrás de Deus, mas é Deus correndo atrás do ser humano. Essa é a beleza do Evangelho. E Deus chega e Deus vai e mata um cordeiro e pega a pele daquele cordeiro e reveste o casal, o pecador. E aquele cordeiro que morreu no Éden representava Cristo que viria e morreria pelos nossos pecados na cruz do Calvário, nos dando agora a oportunidade de novamente nos achegar a Deus, estar na presença de Deus. Então, a couraça da justiça é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Há um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, eu queria ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Deixa eu achar aqui bem rapidinho para a gente ler junto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, procurando a quem devorar. Nós estamos em uma batalha, irmãos. Estamos em uma batalha e devemos vigiar, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está bramindo como um leão, procurando a quem devorar. E muitas vezes nós temos brincado de ser crentes, estamos baixando a guarda para o inimigo. E ele tem facilmente nos levado a nos afastar de Deus, colocando barreira em nossos caminhos, nos atacando, lançando seus dardos inflamáveis, e nós não temos tomado posse da armadura de Deus, não estamos usando o escudo da fé para nos proteger desses ataques, e estamos muitas vezes cedendo e caindo nessa lado do inimigo. E ele tem tragado a muitos. Na parte da terça-feira, trata dos sapatos, né? Diz assim: sapatos, a igreja como arautos da paz. No primeiro parágrafo da lição, diz o seguinte, que eu ler para você: os soldados romanos, preparando-se para a batalha, usariam um par de sandálias resistentes. Uma sola de várias camadas continha travas robustas que ajudavam a manter a posição ou ficar firmes. Paulo explicou esse calçado usando a linguagem de Isaías 52, verso 7, que celebra o momento em que um mensageiro traz a notícia de que Yahvé venceu a batalha por seu povo. Ou seja, os soldados romanos, e vale a gente ressaltar isso, que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele usa como fundo, né, como plano de fundo, a questão de um exército romano, que era o exército que predominava naquela época, na época de Paulo. Então, os elementos da armadura de Deus que Paulo faz menção são os elementos que ele usa como ilustração, são os elementos do soldado romano. O capacete, a couraça, a espada, tudo ele tira como ilustração do soldado romano. E na questão dos sapatos, ele fala aqui, né, que os sapatos eram feitos de um material especial. Os soldados romanos eram conhecidos por ser um exército que caminhavam com muita rapidez no campo de batalha e com firmeza. Naquela época não era fácil confeccionar calçados, mas o exército romano tinha calçados especiais, com várias camadas no solado, para proporcionar firmeza no campo de batalha e agilidade nos golpes contra o inimigo. E quando nós aplicamos para a nossa vida espiritual com relação ao calçado, com a preparação do Evangelho da Paz, que Paulo faz menção aqui nos elementos da armadura de Deus, nos diz que o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho, nos traz firmeza de fé, né? Nos traz a permanência em Cristo, que é o que Paulo vem tratando com veemência, né, nessa questão de Efésios 6, do 10 ao 20, a questão da permanência, da firmeza em Cristo, né? Ele tanto fala assim lá no verso 13, Efésios 6, no verso 13, assim, depois de ter feito tudo isso, permaneceis inabaláveis. Efésios 6, verso 13. Depois de ter feito tudo isso, de ter se revestido de toda a armadura de Deus, permaneceis inabaláveis. E a gente só pode permanecer inabalável se nós nos revestirmos da couraça da justiça, nos cintar com o cinto da palavra, né, do Espírito Santo da palavra,
com a compreensão da palavra, e se usarmos os sapatos com a preparação do Evangelho da Paz, se temos diligência em pregar a palavra de Deus. Há um verso bíblico que diz assim, o próprio Jesus disse assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais eu falo de Deus, mais identifica de que eu tenho um Deus no meu coração. E quanto mais eu falo de Deus, menos espaço vai ter para que o inimigo ocupe a minha mente. Quanto mais eu me preencher de Deus e quanto mais eu compartilhar de Deus, menos espaço vai ter para o inimigo me tentar ou me levar a cair. Então, é uma estratégia que Deus nos concede para que possamos nos livrar dos ataques do inimigo. Usar o sapato com a preparação do Evangelho da Paz. Compartilhar da graça que me alcançou. Não ser um egoísta. Né? Isso também me salta aos olhos quando eu leio essas citações de que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que traz a luz, a questão da diligência em pregar o Evangelho, em compartilhar dessas verdades. E isso não me deixa ser um egoísta. Quando eu abraço a fé, quando eu aceito a salvação em Cristo Jesus, mas eu não compartilho dessa salvação, eu me torno um egoísta. E a Bíblia fala que egoístas não entrarão no reino dos céus. Então devemos ter diligência na pregação do Evangelho. E diz assim, mantendo, a lição traz aqui dizendo assim, mantendo a história do Evangelho, a sua obra geradora de paz, celebrando sua vitória, passado e olhando para o brado de vitória no futuro, os crentes calçam os pés para a batalha. Como mensageiro de Isaías 52, os crentes são mensageiros que proclamam a vitória e a paz de Cristo. Nós somos convidados. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador é convidado a partilhar dessa palavra, a partilhar dessa salvação e dessa paz que excede a todo entendimento. Cristo disse certa vez, eu vos dou a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo dá. Né? A paz de Cristo é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que mesmo em meio à batalha, nós temos paz. Temos alegria em viver com Cristo. É como diz um hino aí que diz, vou passando pela prova dando glória a Deus. Né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Então essa é a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. E nós somos convidados, assim como esse arauto no tempo de Isaías 52, verso 7 em diante. Arauto quer dizer mensageiro. Ele saía à frente. Sempre que um rei ia à batalha e ele vencia essa batalha, ele enviava o seu arauto que ia à frente do seu exército, anunciando na cidade que o rei havia vencido. E quando o povo de Deus saía a batalhar, o povo de Israel saía a batalhar e vencia, vinha também o arauto. Mas ele não anunciava que o rei havia vencido, mas sim que Deus havia concedido a vitória ao seu povo. E nós hoje somos convidados a anunciar ao mundo que Cristo venceu por nós. Cristo é a nossa salvação. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A Bíblia fala que em Cristo somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Na cruz do Calvário, ele derrotou Satanás e nos deu direito à vitória. Cristo diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Deus nos abençoe para que nós possamos permanecer firmes nessa salvação que Cristo tem nos otorgado. Mais embaixo, na parte aqui da terça-feira, no último parágrafo, traz um comentário de Ellen G. White, que diz o seguinte, Deus nos chama a nos vestir da armadura, não a armadura de Saul, mas a armadura completa de Deus. Assim, podemos avançar na obra com o coração cheio de ternura, compaixão, amor, a semelhança aos semelhantes e aos de Cristo. Semelhantes ao de Cristo, na verdade, né? Compaixão e amor semelhantes ao de Cristo. Se usarmos a armadura de Deus e nos dispor a batalhar essa guerra que Cristo tem nos convidado a batalhar, Ele irá nos capacitar com os mesmos elementos que Ele usou para vencer a Satanás
em todas as tentações que Satanás propôs em sua vida. E ele nos convida hoje a nos colocar em suas mãos para sermos instrumento de salvação para outras pessoas. Na parte da quarta-feira, escudo, capacete e espada, né? E aqui no primeiro parágrafo, a lição traz o seguinte: o escudo ao qual Paulo se refere era um grande escudo retangular de um legionário romano. Vai falar aqui, vou resumir bem breve, de como era o escudo romano. Era um escudo feito de madeira, revestido de couro, e quando ele ia para a batalha, quando o soldado romano ia para a batalha, para que ele pudesse se defender dos dados inflamados do seu inimigo, ou seja, os dados que eles molhavam ali com unguento e tocavam fogo na ponta da flecha, os soldados romanos eles molhavam o seu escudo, que era feito de couro, e o escudo ficava muito pesado, mas ficava úmido. E quando as flechas inflamáveis vinham, eles colocavam o seu escudo, e quando pegavam no escudo não pegava fogo, a madeira não pegava fogo, porque ele estava encharcado com água, e aí ele apagava aquele dardo. E Deus nos convida a usar o escudo da fé. Né? Lá em Efésios 6, do 14 em diante, Paulo nos convida a usar o escudo da fé. Deixa eu achar aqui para vocês, para eu ler para vocês. Efésios. Isso, o verso 16, Paulo fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis aplacar os dados inflamáveis do maligno. O escudo da fé é aquele que vai nos dar a proteção contra as investidas de Satanás, contra as ciladas que Satanás nos propõe em nossa vida. O escudo da fé visa nos livrar do ataque do inimigo. Sempre que o inimigo aponta os nossos defeitos, sempre que o inimigo aponta as nossas falhas de caráter, nós defendemos com o quê? Com o escudo da fé. O escudo da fé você vai ter que usar da seguinte maneira: quando o inimigo lhe apontar o defeito, você diz: eu sou um pecador. É verdade que eu sou um pecador. É verdade que eu já fiz isso, mas eu não faço mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou num processo de transformação. Fui perdoado, fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Use o escudo da fé. Cristo já pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Não temos mais que viver cabisbaixo. Né? Não podemos permitir que o inimigo triunfe ou pisoteie sobre nós. Nós somos chamados a ser cabeça e não cauda. Não devemos permitir que o inimigo triunfe sobre nós. Então, sempre que ele nos ataca, nós usamos o escudo da fé, para que ele possa ser, os dados inflamados dele possam ser apagados e nós possamos sair da batalha vitorioso. Um segundo elemento que essa parte da quarta-feira traz, o capacete. A gente também comentou sobre o capacete e esses outros elementos a semana passada. O capacete visa proteger o quê? A nossa cabeça, a nossa mente. O cuidado com o que a gente consome, o cuidado com o que a gente põe para dentro da nossa cabeça, né? O que a gente permite que entre em nossa mente. Eu falei aqui também a semana passada na questão a janela da alma que a Bíblia trata, né? Os olhos são a janela do nosso corpo. E se os nossos olhos forem luz, diz Jesus, com luz será. Mas se os nossos olhos forem trevas, com trevas serão. Olhos, ouvidos, são janelas que temos para acesso à nossa mente. E Satanás sabe disso. Ele visa poluir a nossa mente, permitindo que a gente contemple coisas que não são do agrado de Deus. Certa vez, eu dando estudo bíblico para uma pessoa da minha família, talvez se eu assistir esse vídeo vai saber quem foi, me perguntou assim, na verdade foi para uma irmã minha, né? Aí a minha sobrinha disse assim, tio, é pecado assistir novela? Ela me perguntou, tio, é pecado assistir novela? Na Bíblia diz que é pecado assistir novela? Eu disse assim, olha, a Bíblia não diz que é pecado assistir novela. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que é pecado assistir novela. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Na novela, você vê morte, assassinato? Tem. Você vê na novela espancamento? Sim, vejo. Tem mentira na novela também? Tem mentira. Tem adultério? Tem adultério. Eu disse, então a Bíblia diz o seguinte. Eu li o texto para ela lá em Salmos, eu não lembro agora do texto, mas diz assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então a Bíblia diz que eu não posso botar coisas más diante dos meus olhos, eu não posso contemplar o mal.
E se a novela tem coisas más, eu não posso estar assistindo, porque eu vou estar contemplando o mal. Então a gente tem que ver, tem que cuidar com o que a gente consome, o que a gente assiste, o que a gente ouve. Tudo vai para a nossa mente, tudo vai ficar no nosso subconsciente. A psicologia fala disso, que nós temos o subconsciente, onde nós armazenamos todas as informações que nós temos acesso. E isso depois vai transformar em ação em nossa vida. Vai se transformar em escolhas, vai se transformar em ações propriamente dita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é que a gente coloca para dentro da nossa mente. Outro pensamento diz que nós somos transformados pela contemplação. Né? Se eu contemplo o mal, a tendência é que eu me torne mal. Então o capacete visa proteger a nossa mente. Então que nós possamos hoje tomar posse desse capacete de Deus, o capacete da salvação, para que possamos proteger a nossa mente das investidas de Satanás. Por último, o último componente da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh glória! Eu creio que não foi por acaso que Paulo deixou a palavra por último, né? Eu creio, né? A palavra é o último, mas não menos importante dos elementos da armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não é um componente de defesa, como eu falei aqui em um outro vídeo também, é um componente, é um elemento de ataque, né? Se estamos em uma batalha, ficar só se defendendo não vai nos garantir a vitória. Ficar só se defendendo não vai garantir a nossa salvação, a salvação da nossa vida, né? Um guerreiro que for para uma batalha, um soldado que fosse para uma batalha naquela época, e até hoje em dia, se um soldado for para uma batalha e ficar só se defendendo, dificilmente ele vai sair daquela batalha com vida. Se estamos numa batalha, se temos a armadura, temos os componentes para nos defender, Deus também nos concede um elemento de ataque. Quando o inimigo nos ataca, nós nos defendemos com a palavra de Deus. Lembrando que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Não lutamos contra pessoas. Não lutamos contra pessoas. Lutamos contra o inimigo de nossas almas, Satanás, que está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem tragar. Né? Então, nas nossas lutas, nós vencemos de joelhos. Né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos leva a nos pôr de joelhos, buscando na palavra de Deus o poder para vencer o inimigo. É na palavra de Deus que encontramos refrigério para a nossa alma. É na palavra de Deus que encontramos sabedoria para poder sair das batalhas, sair dos conflitos que temos envolvido vitoriosos. Sabedoria, conhecimento, força e vigor encontramos na palavra de Deus. O inimigo nos ataca, às vezes de forma bem sutil, né? De forma bem sutil, tenta nos levar a muitas vezes duvidar da nossa fé, né? Tentando nos duvidar da nossa fé. Eu vou citar um exemplo aqui de um comentário que a irmã fez na igreja semana passada. Não vou citar o nome da irmã aqui, mas a irmã disse que estava passando por um momento de dificuldade. E uma pessoa que ela ama muito, que sabe que a ama muito também. O amor é recíproco entre ela e essa pessoa. E essa pessoa veio aconselhar a irmã. Só que ela percebeu que nos conselhos dessa pessoa não estava em harmonia com a palavra de Deus. E ela repreendeu em sua mente, obviamente, aqueles conselhos e disse, não, peraí, não é bem por aí não. Então, a palavra de Deus nos dá o discernimento. A palavra de Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá o discernimento da palavra. E a palavra nos dá a sabedoria que precisamos para agir nos momentos de dificuldades. Lembrando o exemplo de Cristo no deserto da tentação. Quando Satanás tentou a Cristo, Cristo não usou nada, a não ser a palavra para se defender. Satanás o atacava e ele respondia, está escrito. Satanás o atacava novamente e ele respondia, está escrito. Satanás o atacava e ele respondia, está escrito. É pela palavra. Nós somos fortalecidos e nos defendemos e atacamos a Satanás com a palavra de Deus. Quando Satanás foi mais ousado, ele usou a palavra para trás de mim, Satanás. Está escrito.
Só ao Senhor adorarás e só ao Senhor prestarás culto. Então, é a palavra de Deus que nos defende. É a palavra de Deus que nos dá o poder para vencer nas batalhas. Esse é o último componente da armadura. Na parte da quinta-feira, até aqui, nós comentamos sobre os componentes da armadura. Vimos na parte do domingo que a carta aos Efésios é para a igreja de Deus, não para um indivíduo isolado. E da segunda até a quarta, estudamos os componentes da armadura de Deus, que nós já estudamos também a semana passada. E na parte da quinta-feira, vem tratando sobre algo que eu não diria que a lição não trata como um elemento a mais da armadura, mas é algo indispensável para vencermos as nossas batalhas espirituais. E de certa forma já pincelei aqui, já comentei esse elemento, essa ação que devemos praticar, que é praticando, o tópico da quinta-feira, praticando a oração no campo de batalha. Não adianta nada, irmãos, eu tomar posse de toda a armadura de Deus, usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o sapato da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando eu não tenho oração. Por que não adianta de nada? Porque é na oração, é pela oração que nós mostramos dependência de Deus. É na oração que nós nos colocamos de joelhos e dizemos: Senhor, em mim não há força para vencer. Senhor, eu não sou capaz de vencer essa batalha. Eu quero me revestir da tua armadura, reconhecendo que o poder vem de ti para vencer. Por isso que Paulo inicia Efésios 6, do 10 ao 20, dizendo, deixa eu voltar aqui o texto que a gente vai ler, Efésios 6, para não ler o texto errado. Efésios 6, do 10 ao 20, ele diz assim: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós nos colocamos de joelhos em oração, nós estamos dizendo assim: Senhor, a força e o poder vem do Senhor. A vitória que eu preciso vem do Senhor. Me concede essa vitória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me concede essa vitória. Me ajude a tomar posse dos componentes da tua armadura, fazer uso deles, mas confiando sempre que a vitória vem do Senhor. Do Senhor que fez os céus e a terra, como diz uma passagem nas Escrituras. É do Senhor que vem a nossa vitória. Nós devemos glorificar a Deus por isso. E a oração nos leva a essa submissão, a essa dependência de Deus. Devemos sempre nos pôr de joelhos, buscando em oração ao nosso Deus. E aqui, na parte da quinta-feira, vem tratando de alguns exemplos de oração que a Bíblia traz. Por exemplo, Lucas 18, verso do 1 ao 8, trata da oração persistente da viúva com o juiz incompassível, um juiz que não temia a Deus. Mas de tanto aquela viúva insistir e persistir na oração, ele concedeu a causa, deu ganho de causa àquela viúva. E naquela ilustração, Jesus, ou Deus como juiz, e a viúva representava eu e você, que devemos persistir na oração, orando sempre com persistência. Filipenses 4, versos 6 e 7, trata da oração suplicante. Paulo fala assim: orai em todo o tempo com súplicas e ações de graça. Um outro elemento muito importante, a graça, o agradecimento a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós. Isso é importante em meio às batalhas. Colossenses capítulo 4, verso 2, trata da perseverança na oração. Perseverar na oração. Ter a constância na oração. Não desistir quando oramos e não somos respondidos na hora que oramos. Muita gente quer orar e já quer ser respondido na mesma hora. Mas como sabemos, Deus tem 3 modos de nos responder: sim, não ou espere um pouco. Às vezes nós recebemos o sim e ficamos felizes e glorificamos a Deus. Às vezes recebemos o não e ficamos tristes e nos queixamos com Deus. Mas pior do que receber o não é ouvir muitas vezes
e espere um pouco. Viver o silêncio de Deus é pesado, mas Deus nos convida a confiar nele e nos pôr de joelhos, demonstrando dependência dele e do seu poder. Na parte da sexta-feira tem um estudo adicional. No estudo adicional aborda, como eu já falei na semana passada, resume tudo que a gente estudou durante a semana, na parte da sexta-feira, e diz o seguinte: um exército em batalha ficaria confuso e enfraquecido a menos que todos trabalhassem em conjunto. Se os soldados agirem segundo seus próprios ideais impulsivos, sem considerar a posição e a atuação dos outros, seriam atos independentes, não podiam fazer o trabalho de um corpo organizado. Portanto, os soldados de Cristo devem agir em harmonia. Não se deve valorizar o trabalho solitário. Ou seja, nós não podemos praticar o individualismo. É o que a gente já comentou aqui nos outros tópicos. Deus nos convida, irmãos, a usar toda a sua armadura, entendendo de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós é importante para esse corpo. Cada um de nós é importante na obra de Deus. E em meio às batalhas que temos enfrentado individualmente e como igreja, Deus nos convida a usar toda a sua armadura e nos pôr na fileira de batalha. E dizer como Isaías. E certa vez Deus disse a Isaías. Isaías teve uma visão do trono de Deus. E Deus disse assim: quem irá por nós? Quem irá por nós? A quem enviaremos e quem irá por nós? Aí Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está perguntando hoje a mim e a você: eu posso contar com você no meu exército? Eu posso contar com você para compartilhar dessa salvação que você foi alcançado e foi abençoado? Eu posso contar com você? E eu quero perguntar para você também nessa noite: se você quer dizer sim para Deus, né? Quer dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou orar nesse momento. Peço que você, se puder, feche seus olhos para a gente orar pelo estudo da lição. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Senhor Deus, a nossa vida, a vida cristã, é uma vida de lutas, de batalhas constantes. Como diz o ditado, é matar um leão por dia. Mas é reconfortante saber, Senhor, que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a tomar posse da salvação que o Senhor já nos garantiu na cruz do Calvário, a nos revestir de toda a Tua armadura e permanecer inabaláveis até a Tua volta. Nos ajuda, ó Deus, a compartilhar dessa salvação com a qual o Senhor tem nos abençoado, para que outras pessoas possam ser abençoadas e ser salvas para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você no próximo vídeo.